Este é o Paquistão, e talvez ele não seja a primeira ideia quando você pensa em viajar. Come inside. Best prices for the silk. Look at these lamps, they are beautiful.
Mas e se eu te disser que aqui existem paisagens que rivalizam com os destinos mais famosos do planeta e ainda assim o mundo quase não olha para elas? E se eu te disser que existe um lugar onde uma estrada atravessa o impossível, onde fortalezas antigas observam vales que parecem pintura, onde um deserto pode ser frio e onde a beleza pode nascer de uma tragédia? O Paquistão é um país de camadas. Camadas de história, de geografia, de fé, de cultura. E também camadas de preconceito, uma distância enorme entre o que muita gente imagina e o que realmente existe.
How many sugars for you? Just one is fine. It looks great. Porque o paradoxo do Paquistão é esse. Ele é grandioso, intenso, inesquecível e ao mesmo tempo mal compreendido. Hoje eu vou te levar por uma jornada para sentir a essência real deste país. Atravessando montanhas que parecem tocar o céu. Caminhando por cidades que guardam séculos de memória. Vendo cores que não cabem numa tela, das artes dos caminhões, às paredes antigas dos mercados, às mesquitas. Mas também vamos falar do outro lado. Do lado frágil, do lado perigoso, do lado em que a natureza e a história lembram que nada aqui é fácil. Porque no Paquistão, a beleza não é apenas bonita, ela é viva. E às vezes, ela cobra um preço. Se você ficar até o fim, eu acho que esse país vai mudar de lugar dentro de você. E talvez você entenda por que ele pode ser um dos lugares mais subestimados do mundo. Antes de começarmos a estrada, um detalhe muda tudo. O Paquistão não é novo no sentido da história humana, muito pelo contrário. Aqui floresceu uma das civilizações mais antigas do mundo, a civilização do Vale do Indo, com raízes por volta de 3.300 a.C. Enquanto muita gente associa a antiguidade apenas ao Egito, à Grécia ou a Roma, a verdade é que muito antes de várias dessas narrativas dominarem o imaginário, este território já experimentava urbanismo, comércio, organização social, uma complexidade que impressiona. E o protagonista silencioso disso tudo é o rio Indo, uma coluna de água e vida que atravessa paisagens e comunidades alimentando campos e histórias. A partir daqui, o Paquistão se torna uma espécie de encruzilhada humana. Pelos séculos, este lugar foi tocado por rotas, impérios peregrinos, invasões mestres e mercadores. O caminho da Rota da Seda em suas ramificações ajudou a misturar influências. E quando um lugar vira cruzamento, ele não fica puro, ele fica rico. Keep an eye on the trail, it gets steeper past the meadow. The mountains look incredible from here. E talvez essa seja uma chave para entender a cultura paquistanesa. Ela não é uma coisa só, ela é uma soma de camadas.
E então a geografia entra como um segundo personagem, porque o Paquistão é um país onde 3 grandes cordilheiras se encontram: Himalaia, Karakoram e Hindu Kush, um encontro de rochas, gelo, altitudes e sombras. Há montanhas acima de 7.000 metros, e entre elas nomes que parecem mitos, como o K2, a segunda montanha mais alta do planeta, famosa por sua dificuldade e mistério. Mas o Paquistão não é só o teto do mundo. Ele é também deserto, planície fértil, litoral selvagem, florestas, lagos glaciais. Um país inteiro que muda de clima e cor dentro da mesma viagem. E é aqui que nasce o problema: como resumir um lugar assim. Muita gente não resume, só rotula. E quando rotula, enxerga pouco. Hoje a proposta é outra. Não é explicar o Paquistão como um texto de enciclopédia. É atravessar o Paquistão, sentir, ver, comparar, escutar. E no caminho descobrir por que tantos visitantes dizem a mesma coisa quando voltam. Eu não fazia ideia. Então, vamos entrar pela espinha dorsal dessa jornada, uma estrada que corta o impossível. Existe um momento em toda viagem em que você atravessa um limiar, um ponto invisível em que o mundo normal fica para trás e algo maior toma conta. No Paquistão, esse limiar é sentido na estrada. A princípio, tudo parece contido. A cidade respira, as avenidas têm ritmo, a vida acontece. Mas basta algumas horas para o cenário começar a se desdobrar. E então você vê os caminhões, não apenas como transporte, mas como arte. Um museu móvel, painéis pintados, poesia, flores, cores, que parecem gritar alegria, como se em cada quilômetro o país dissesse: eu existo. E esse detalhe é importante, porque o Paquistão, muitas vezes, é falado a partir de fora. E quando algo é falado de fora, ele vira caricatura. Aqui na estrada você percebe outra coisa, um orgulho quieto, um senso de identidade, que não precisa pedir permissão para ser bonito. A paisagem começa a subir, as colinas ganham peso, o ar muda. E com o ar mudando, muda a percepção de risco. É como se o terreno avisasse: aqui não tem controle total. Estradas estreitas, curvas, penhascos que aparecem sem cerimônia. E ao mesmo tempo, uma sensação quase espiritual. O mundo fica grande e você fica pequeno. É nesse momento que eu entendo uma frase que ouvi de um viajante: o norte do Paquistão não é um lugar para ser consumido, é um lugar para ser respeitado. Porque a beleza aqui não é só foto, é altitude, é tempo, é natureza em estado bruto. E se você continuar subindo, continuar seguindo o caminho, a estrada deixa de ser apenas um meio. Ela vira personagem, ela vira narrativa. Há estradas que ligam cidades, e há estradas que ligam mundos. A Karakoram Highway é uma dessas. Ela não parece apenas construída, ela parece negociada com a montanha. Cada curva dá a impressão de que o asfalto está ali por um acordo frágil: eu fico se você deixar. Lá embaixo, um rio corre como se nunca tivesse ouvido falar de fronteiras. Lá em cima, picos observam como juízes antigos. E a sensação é paradoxal. Essa estrada foi feita para conectar, mas atravessa lugares onde você sente o isolamento mais profundo. Quanto mais alto você vai, mais o ar fica raro. A paisagem fica menos acolhedora e mais sagrada. O tipo de beleza que não pede aplausos pede silêncio. E então aparece um dos pontos mais simbólicos: o Passo de Khunjerab. Um lugar alto demais para parecer real. O mundo ali tem outra escala. E você entende por que dizem que aqui existe um teto. Só que o teto também é limite. O clima muda rápido, a estrada pode fechar, pedras podem cair, e a mesma rota, que maravilha, pode assustar. E é isso que faz o Paquistão ser diferente. O risco está embutido na experiência, não como espetáculo, mas como verdade. Você encontra um posto, um chá quente, um motorista que conhece essa estrada como se fosse uma extensão do próprio corpo. E nesse instante o heroísmo da viagem se torna cotidiano para quem vive aqui. E então, veio o primeiro choque real, aquele momento em que a beleza deixa de ser só beleza. Os passucones parecem ter sido desenhados por uma mente que não aceita o comum. Picos afiados, quase irreais, como se fossem catedrais de pedra. No amanhecer, eles pegam luz e viram fogo frio, uma escultura gigante feita pelo tempo e pelo gelo. Mas o quadro fica ainda mais intenso quando você se aproxima da ponte suspensa de Hussein. Ela não é só uma atração, ela é passagem, e isso muda tudo. A ponte balança, as tábuas são espaçadas, o vento entra por baixo, e o rio lá embaixo parece distante demais para perdoar um erro. A primeira reação é a do corpo: mãos suando passos curtos, respiração curta. A beleza vira adrenalina. E então você olha para o lado e vê alguém atravessando como se fosse segunda-feira, um morador local, talvez uma criança, sem performance, sem drama. A coragem ali não é pose, é rotina. É como se o lugar dissesse: você vem buscar emoção, nós atravessamos porque precisamos. E esse contraste te recalibra, porque o que para você é experiência, para alguém é vida. Quando você chega ao outro lado, não é só alívio, é uma sensação de ter atravessado um símbolo. O Paquistão tem essa capacidade de te oferecer o sublime e ao mesmo tempo te lembrar que o sublime não é confortável. Se Passu é o golpe de adrenalina, Hunza é o respiro que parece impossível existir tão perto do extremo.
O vale se abre como um quadro. Campos em terraços, árvores, caminhos que serpenteiam entre casas. E por cima as montanhas, sempre elas como guardiãs silenciosas. Em Karimabad, o forte de Baltite parece suspenso no tempo. Uma arquitetura que mistura influências e lembra que este vale não foi apenas isolado, ele foi passagem, foi parada, foi respiro da Rota da Seda. Perto dali, o forte de Altite, ainda mais antigo, observa o rio como se soubesse que tudo passa, e mesmo assim fica. Mas Hunza não é só pedra e história, é gente, é hospitalidade. Você entra num lugar para comer e o prato vem com sorriso. Você pergunta uma direção e recebe uma história junto. A conversa não é só informação, é vínculo. Existe uma narrativa famosa sobre longevidade aqui, e sem romantizar, dá para entender por que a vida tem ritmo. O ambiente pede movimento. A comida parece simples, mas cheia de identidade, apricot pão chá, o básico que vira ritual. E esse talvez seja o segredo real, não é viver muito, é viver leve, mesmo cercado pelo pesado. Porque Hunza está num cenário dramático, sim, mas ela escolhe existir com delicadeza. A jornada para Fairy Meadows começa como um teste, um daqueles trajetos que te faz questionar se o destino vale o caminho. O Jeep sobe por uma estrada estreita de terra colada na montanha. Um erro aqui não é arranhão, é abismo. Quando o veículo não vai mais, o resto é a pé. O ar tem cheiro de pinho, a trilha atravessa sombras e luz, e então, sem aviso, o lugar se abre. Fairy Meadows, um platô verde que parece inventado pela imaginação humana para sobreviver à brutalidade ao redor. E lá está ele, Nanga Parbat, imenso, uma parede de gelo e rocha que ocupa o céu. O nome carrega uma reputação Killer Mountain, e você entende por quê. A montanha não é malvada, ela é indiferente, e a indiferença da natureza pode ser a coisa mais assustadora. À noite, o céu ganha uma profundidade absurda. A Via Láctea aparece como um rio de luz. O silêncio parece pesado, como se tivesse densidade. E é aqui que o paradoxo reaparece e chama-se Fairy, mas a sombra é real. Guia carregadores, pessoas que conhecem cada curva da trilha, todos carregam no corpo a memória da montanha. Para eles, a beleza é trabalho, e o trabalho é risco. E então o Paquistão muda de cor dentro de um único quadro. Em Escardo, você pode ver dunas de areia e no mesmo horizonte picos cobertos de neve, um deserto frio, uma contradição geográfica tão rara que parece uma falha no mapa. As dunas são douradas, o vento desenha ondas na areia e o frio te lembra que a altitude manda mais que latitude. Depois a paisagem vira espelho. O lago Cachura, com suas águas tranquilas, parece segurar o céu na superfície. As árvores ao redor, as montanhas refletidas, tudo fica com cara de pausa. Se o norte extremo é drama, Escardo é contraste. O tipo de lugar que te faz perceber que o país não se resume a um único clima, um único tom, uma única narrativa. Mas essa beleza tem sua fragilidade. O inverno pode fechar caminhos, a temperatura pode cair de maneira brusca, a distância faz cada decisão pesar mais, e a infraestrutura em muitos pontos é limitada. E ainda assim, a vida acontece. Chá quente servido como abraço. Gente que sorri mesmo com o vento cortante. A sensação de que em lugares difíceis, o humano aprende a ser mais humano. Depois do silêncio das montanhas, Lahore é um choque, e é exatamente isso que a torna essencial. Porque o Paquistão não é só natureza, ele é cidade, ele é gente, ele é história viva se esbarrando com o presente. As ruas têm som, buzina, passos, vendedores, risadas, panelas, música. E por trás do caos existe uma organização invisível. A cidade funciona como um organismo antigo acostumado a sobreviver. A Badshah Mosque aparece como monumentalidade pura, um símbolo de fé e arquitetura que não precisa de legenda. E perto dela, o Lahore Fort, com sua herança e seus detalhes, lembra que aqui impérios já pisaram forte. De noite, a cidade vira calor humano. Comida, cheiro de tempero, fumaça no ar. O tipo de lugar onde você entende que cultura não é um museu. Cultura é jantar, conversa, música, corpo na rua. Mas o paradoxo urbano também existe. Lahore pode ser acolhedora e sufocante, linda e exaustiva, cheia de orgulho e marcada por desigualdades. E ainda assim, ela entrega uma sensação que nenhum drone sobre montanha entrega a sensação de que o Paquistão tem um coração que bate alto. Existe uma ideia preguiçosa sobre países, a ideia de que eles podem ser resumidos numa única palavra. O Paquistão desmonta isso às vezes de maneira literal. Na mina de sal de Keura, o mundo fica subterrâneo. As paredes têm tons rosados. O ar é diferente. A sensação é de entrar numa outra camada do planeta. E você pensa por quantos séculos esse lugar foi tocado, por quantas mãos, quantas histórias cabem no trabalho que ninguém vê. Depois a jornada vira outra camada espiritual e histórica. O complexo de Qatas Raj aparece como testemunho de uma herança multirreligiosa que muita gente fora daqui sequer imagina. Ali um lago sagrado, uma arquitetura que carrega séculos e uma mensagem silenciosa. O Paquistão tem mais de uma memória, mais de uma fé, mais de um passado convivendo. E essa convivência também é frágil, porque patrimônio pode ser apagado, pode ser esquecido, pode virar ruína.
O perigo aqui não é só físico, é cultural. É o risco da simplificação da amnésia do rótulo. O deserto costuma ser vendido como vazio, mas o Cholistan não é vazio, ele é silêncio cheio de passado. Você vê areia até onde a vista alcança. E então, no horizonte surge uma fortaleza Derawar Fort, como se alguém tivesse plantado uma muralha no meio do nada para desafiar o tempo. As paredes parecem absorver o sol. O vento bate e traz a sensação de que aqui cada sombra já viu algo passar. Fala-se de rotas antigas de comércio de caravanas. Fala-se de água como sobrevivência. E você entende que o deserto não é ausência, ele é teste. Mais adiante, Honeycott é quase inacreditável, uma linha de muralhas que parece correr com a paisagem. Uma estrutura que levanta perguntas, por que aqui para quem encontra o quê? E o deserto responde do jeito dele, não responde. Ele só permanece. O perigo aqui não precisa gritar. É a distância, a sede, a desorientação, o calor e o frio, a sensação de que você é um ponto minúsculo. E mesmo assim existem pessoas que vivem nesse ritmo, que conhecem a terra, que leem o vento, que carregam histórias que não viram manchete. Até aqui a viagem foi crescendo em maravilhamento, e então ela muda de tom. Porque existe um lugar onde a beleza do Paquistão não pode ser separada da dor. O lago Atabad é um turquesa quase impossível. A água parece ter sido pintada. As montanhas ao redor se refletem como espelho quebrado. Mas esse lago não nasceu de um milagre. Ele nasceu de um deslizamento. Uma massa de terra bloqueou o rio e a água subiu. Subiu até engolir estradas e partes de vilarejos. Famílias foram deslocadas. Uma vida inteira ficou submersa. E de repente você entende uma coisa que muda. O resto do documentário no Paquistão, o extraordinário, às vezes surge como consequência de algo trágico. É um tipo de beleza que não deixa você ser leviano. Você olha e pensa, uau! E logo depois pensa, a que custo? Barcos atravessam o lago, onde antes havia caminho. Turismo aparece. Economias se adaptam. A vida insiste. Mas existe uma melancolia aqui, como se a paisagem carregasse uma cicatriz azul. No final, o Paquistão escolhe não terminar com a maior montanha. Ele termina com uma ideia. A estrada costeira de Makran é uma dessas rotas que parecem filme. De um lado, o mar. Do outro, terra árida, rochas, vazio que não é vazio, é presença. E então chegamos a um lugar que parece fora do planeta, o Parque Nacional de Ringol. Aqui o vento esculpe pedra. O tempo trabalha como artista paciente. E uma formação se destaca como símbolo a Princess of Hope. Uma figura que parece humana olhando para longe, como se fosse guardiã de um segredo antigo. Mais adiante, os vulcões de lama lembram que o solo ainda está vivo, que a terra aqui não é cenário, é força. E há também um lado espiritual, uma camada de significado que mistura geologia com fé, como se o lugar fosse ao mesmo tempo natureza e narrativa. É aqui que o paradoxo se fecha. O Paquistão não é uma linha reta, ele é uma espiral de camadas. Montanha e mar, silêncio e cidade, fé e história, tragédia e beleza, vulnerabilidade e orgulho. E talvez o mundo não tenha subestimado o Paquistão por falta de beleza, mas por falta de olhar. Porque olhar de verdade dá trabalho. E o Paquistão exige isso. Ele exige que você abandone o rótulo fácil. Narrador, Vi. Talvez o Paquistão nunca tenha sido subestimado, apenas mal olhado. Obrigado por vir comigo nessa jornada. Enquanto eu montava essa viagem, uma coisa ficou clara. O Paquistão é um país que não pede para ser tornado perfeito. Ele pede para ser visto com honestidade. Ele tem lugares que tiram o fôlego e realidades que exigem respeito. Tem uma história que atravessa milênios e um presente que se move complexo, cheio de contrastes. Tem uma beleza que não cabe em propaganda. E talvez seja isso que faça dele um dos lugares mais surpreendentes do mundo. Ele não oferece uma versão simplificada de si mesmo. Ele oferece o real. Se essa jornada mexeu com você, se ela mudou alguma coisa no jeito como você imagina, o Paquistão me conta nos comentários o que mais te surpreendeu. E se você quiser mais documentários assim de lugares que o mundo costuma entender errado, você já sabe. Até a próxima viagem!